Você já ouviu falar no nome Zé Pelintra? Entre tantas perguntas que cercam o nome de Zé Pelintra, existe algo que geralmente é em comum acordo. Ele é uma das entidades mais conhecidas, amadas, cultuadas e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas do Brasil. Nesse vídeo, a gente não vai romantizar, a gente não vai demonizar, vamos simplificar. Vamos organizar fatos, experiências, curiosidades de forma simbólica e espiritual em relação a esse nome, a essa linha, Zé Pilintra. Nós não vamos tratar ele apenas como um personagem folclórico, mas como uma força espiritual ativa, com linhas de atuação bem definidas. Você sabia que o trabalho de Zé Pilintra não nasceu na Umbanda? Ele surge dentro de uma ancestralidade, dentro de arquétipos e funções. Provavelmente você deve associar o nome Zé Pilintra com o bairro da Lapa, mas ele não surge na Lapa. Ele não começa no terno branco. A história começa muito antes de tudo isso. Vamos alinhar alguns fatos para que você possa compreender. E se você ficar até o final, eu vou contar uma das experiências mais interessantes que eu tive com essa linha espiritual. Portanto, nos próximos minutos, informações super relevantes chegarão até você. Muitos contextos históricos e relatos dizem que a história começa no Nordeste, na Jurema Sagrada, no Catimbó. E só depois ele atravessa o país e começa a alcançar as outras camadas e filosofias espirituais. Você sabia que o Catimbó e a Jurema Sagrada têm forte fundamento e também têm forte conexão com a figura do seu Zé Pelintra? Antes de tudo, é sempre dito em muitas tradições que Zé Pelintra é um mestre juremeiro. No Catimbó nordestino, ele não é um malandro urbano. Ele é doutor, curador, rezador, conhecedor das folhas, dos encantos e das curas espirituais. Na Jurema Sagrada, Zé Pelintra é mestre encantado. Atua no reino da Jurema. Trabalha tanto na direita quanto na esquerda, sem jamais praticar ou influenciar o mal. E diversas vezes você pode observar figuras que são caracterizadas com o uso de uma bengala ou de um cajado, pitando um tabaco, um cachimbo, com um copo de bebida na mão, dançando, trazendo alegria, trazendo o contexto do ser humano saber ter jogo de cintura nos momentos de dificuldade. Isso pode ser traduzido pelo termo malandragem, no bom sentido. Malandro é uma coisa, picareta é outra. E aqui um ponto importante para que você possa entrar dentro de uma análise e de um estudo. O termo esquerda jamais significará trevas. Significa densidade suficiente para cortar diversas demandas densas. E esse é um dos principais trabalhos da linha do seu Zé Pelintra. Zé Pelintra veste a energia necessária para o trabalho, não para corromper, não para subverter, mas sim para neutralizar. E você deve ter uma curiosidade muito específica de quem realmente foi Zé Pelintra. Lembrando que aqui nós estamos falando sobre arquétipos, funções. Esse arquétipo da malandragem esteve presente na humanidade desde que o mundo é mundo, porque todas as épocas da humanidade exigiram que as pessoas tivessem jogo de cintura e agissem com ética, determinação, coragem, nos momentos em que a vida os apertava e as condições externas eram extremamente extenuantes. E os registros de Zé Pelintra se misturam entre história, tradição oral e mito. O que é natural quando falamos de entidades encantadas? Nomes associados à figura de seu Zé Pelintra: José de Aguiar, José Gomes da Silva, José dos Anjos. Mas há um consenso espiritual e um consenso espiritual claro. O Zé Pelintra foi um homem. O Zé Pelintra é um arquétipo. Os demais nomes surgem depois por afinidade,
por falanges que vêm a trabalhar junto com esse arquétipo. Todas as linhas espirituais possuem um mestre que vai dar um nome. Esse mestre empresta as suas aptidões, a sua nomenclatura, para que diversos espíritos afins possam realizar um trabalho proporcional com a outorga desse espírito que tem um grande conhecimento. Zé Pilintra foi criado em ambientes hostis em sua trajetória aqui na Terra, segundo a história que muitas pessoas contam. Ambientes de boemia, cabarés, músicos, trabalhadores da noite. E desde cedo demonstrou sensibilidade espiritual, intuição, fé, coragem, inteligência. Era um homem astuto, observador e protetor dos mais frágeis. Também era jogador, brigador, quando necessário. Um homem justo, ético e profundamente voltado para um código de conduta. Ele jamais enganava inocentes, mas profundamente dentro de sua ética, colocava os espertalhões em seus devidos lugares. Daí nasce o arquétipo do advogado dos pobres. Zé Pilintra não surgiu do nada. Zé Pilintra tem um contexto, uma influência, um imaginário popular. Existem relatos que ele frequentou torés indígenas, aprendeu com os povos originários e foi iniciado nesses ritos, trazendo grandes conhecimentos para a cultura urbana. Fez a sua conexão e a sua cabeça dentro da energia de um caboclo, o principal elo de conexão do povo brasileiro com a espiritualidade. Mais tarde, iniciou-se nos conhecimentos da Jurema Sagrada, tornou-se um mestre. Traz a relevância do tambor nos trabalhos juremeiros, ajuda a levar esse culto, essa influência que vem das matas, dos povos originários, para os espaços urbanos e traz uma nova tradição de conexão. É assim que a espiritualidade e a ancestralidade começa a ocupar os espaços urbanos, as cidades, e não apenas os espaços relacionados à floresta, mas sim trazendo a conexão que toda a natureza está presente em todos os espaços. E esse movimento muda tudo na história da espiritualidade e da conexão entre várias classes e várias origens dentro de algo bem universalista. Na época em que muitos nordestinos acabam migrando para o Sudeste, com eles vem a cultura, a música, a Jurema, os mestres encantados. Zé Pilintra, então, atravessa o Brasil junto com todas essas tradições. E no Rio de Janeiro, encontra espaço junto ao arquétipo da boemia, da lapa, da malandragem urbana, a exclusão social dos recém-libertos dos flagelos. E aí ele recorre a alguns tipos de símbolos e a alguns tipos de ancoragem para que esse arquétipo possa se perpetuar. Ele adota o terno branco, a gravata vermelha, o chapéu com sua listra, o sapato bicolor muitas vezes, a navalha como um instrumento magístico e um objeto de trabalho que no campo espiritual também serve de forma poderosa para o corte de demandas e miasmas. E tudo isso não foi por vaidade, mas sim por sobrevivência, identidade e força. A função da linha espiritual dos malandros é muito maior do que a gente pode imaginar. A linha dos malandros não é uma linha de vício, não é uma linha de vagabundagem, muito pelo contrário, é uma linha de saber sobreviver em ambientes hostis, agindo de forma correta, beneficiando todos os envolvidos e trazendo conexão espiritual e conhecimento nas dificuldades. É uma linha de contenção do abismo. Eles atuam onde a sociedade falhou. Eles atuam onde o sistema esmagou. Eles atuam onde a moral foi esmagada e abandonada. Eles protegem os trabalhadores da noite, os ambulantes, os taxistas, os Ubers, os comerciantes que estão em locais muitas vezes perigosos, pessoas que estão em risco, pessoas que estão à beira de um colapso. Zé Pilintra jamais estimulará pessoas a beberem ou a terem vícios dos mais diversos.
Muito pelo contrário, ele acompanha essas pessoas e traz boas mensagens para que essas pessoas não caiam em abismos ou em situações que possam trazer grandes conflitos internos e externos. Ele não julga, ele sustenta. Ele traz amparo, ele traz reflexão, ele traz condições para que as pessoas com muito bom humor possam lidar com as dificuldades e superar obstáculos. E aqui vai uma experiência que eu tive que foi muito reveladora para mim. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência fora do corpo em uma projeção astral, onde fui levado para um ambiente que era situado nas ruas, num centro urbano, onde observei o trabalho desse arquétipo, que estava com Zé Pilintra e outros malandros atuando. E comecei a observar como era o sistema de proteção dessas pessoas que trabalham nas ruas, dos comerciantes, das pessoas muitas vezes que precisam estar em ruas que têm dificuldade, que estão em condições climáticas das mais adversas, vulneráveis aos perigos urbanos. E muitas vezes essas pessoas estão buscando o pão de cada dia. Fora do corpo, observei o trabalho de ancoragem, de corte de demandas e de não julgamento com as pessoas que estavam ali, com as mais diversas aflições em seus dias. Isso foi muito relevante porque muitas vezes as pessoas julgam e colocam o dedo na ferida alheia. Zé Pilintra e seus trabalhadores da luz e as diversas linhas de malandros, malandras, estavam ali sem julgamento, agindo com firmeza, orientando, colocando um tom de equilíbrio em palavras que eram proferidas e absorvidas pelo campo energético das pessoas. Traziam conhecimentos antigos, iniciáticos e de várias culturas, onde aqueles espíritos que se plasmavam em formas mais populares, em formas familiares, conseguiam adentrar ao campo das hipóteses que ficam fermentando na cabeça das pessoas e que muitas vezes geram bloqueios. Pelo seguinte aspecto, muitas pessoas vão experimentar resistência quando vier um arquétipo ou uma simbologia ou uma forma de vestir diferente daquilo que ela está acostumada no dia a dia. Então, muitas pessoas se colocam à margem do entendimento. Essa figura traz maior tranquilidade, maior familiaridade e um aspecto de levanta, olhe para frente, continue caminhando. Todas essas experiências foram absorvidas pelas pessoas. E eu estava ali como uma pessoa que estava estudando. E o que foi mais interessante que, enquanto eu observava, via aqueles trabalhadores da luz trabalhando, um deles olhou para mim e fez assim: estamos com você. E foi aí que eu percebi, vindo em minha direção, uma imensa quantidade de energia que me trouxe vigor, que me trouxe bom humor e que me auxiliou a ter jogo de cintura em situações as quais eu julgava difíceis. Isso valeu muito para mim e pode valer muito para você. Porque muitas vezes estamos habituados a fugir, a entrar dentro de uma sintonia de abandonar, desistir. Muitas vezes a gente vai ter que pegar um caminho diferente, mas fugir às vezes não é a solução, mas buscar um caminho que seja condizente com aquilo que você quer. E Zé Pilintra não foi visto como um malandro folclórico. A palavra, o termo que eu posso utilizar, era um guarda espiritual urbano. E ali eu compreendi que a rua também é território espiritual, que o trabalho honesto também é um altar, e que as virtudes do ser humano podem estar presentes em cada atitude, em cada atuação, e que todas as pessoas podem contribuir das mais diversas formas. Muitas vezes o trabalho de Zé Pilintra é associado ao trabalho dos Exus. Ele não é propriamente um Exu, mas ele pode trabalhar também junto aos Exus, na linha dos Exus, na linha da esquerda.
Uma curiosidade muito interessante também é que uma vez, em um trabalho espiritual, estava em conexão ali com a espiritualidade, atuando propriamente numa outra linha de trabalho, e uma das entidades que estava junto a mim me deu a seguinte mensagem: o seu avô, que trabalhava como taxista em sua encarnação, teve o desencarne há alguns anos, não teve? Sim, já fazia muitos anos que ele tinha desencarnado. Fique sabendo que ele foi amparado pela linha dos malandros e que ele está se ressignificando e possivelmente em um futuro será preparado para começar a sua atuação. Aquilo me trouxe uma alegria muito grande ao saber que uma linha espiritual condizente com aquilo que eu estava estudando, com aquilo que eu estava aprimorando, amparou um ente querido e pode amparar diversas outras pessoas que estão vibrando na sintonia. Como ele teve a vida inteira trabalhando nas ruas, possivelmente esse arquétipo era mais favorável para as adequações no momento que ele estava já fora de sua encarnação. É uma curiosidade muito interessante e que pode também trazer muito consolo para pessoas que às vezes acreditam que ninguém vai amparar os entes queridos. Basta a conexão correta, o momento correto e a vibração correta. E é muito interessante falar isso, porque o malandro, ele não é um preto velho, não é um caboclo, não é um baiano, não é um boiadeiro, mas ele carrega um pouco de tudo isso. Ele pode se manifestar, sim, através dessas vibrações, como foi o caso desse trabalho espiritual. Por quê? Além de tudo, ele sabe densificar, ele sabe suavizar, ele sabe transitar entre as vibrações e entre os planos espirituais. Zé Pilintra é Zé Pilintra. É uma entidade singular, é um grupo espiritual que representa um arquétipo fortíssimo e respeitado. Representa algo raro, que é a sacralização, muitas vezes, dos esquecidos. Ele ensina resiliência, ele ensina inteligência emocional, ele ensina proteção sem julgamento, justiça sem falsos moralismos. Ele não promete a sua ascensão rápida ou o reino dos céus. Ele ensina como sobreviver com dignidade. E talvez por isso seja uma figura que não seja tão respeitada e amada por alguns grupos. Pela sua força, pelo seu senso de dia a dia, pela sua normalidade em meio a uma sociedade que fica sempre valorizando luxos exacerbados. Saravá, então, aos mestres da Jurema e a todos os seres que trabalham nessas linhas espirituais. Existem alguns tipos de linhas espirituais que atuam junto com a linha dos malandros. Existem vários tipos de falanges espirituais que atuam junto aos malandros. E não é só o nome Zé Pilintra que fica em alta. Existem outros nomes que também estão em forte atuação. E agora você vai conhecer alguns nomes de entidades que trabalham na linha dos malandros e que atuam também com bastante eficácia e alguns significados simbólicos também que envolvem essas linhas. Você conhece o Zé Pilintra, que nós falamos, que é um chefe de falange, um chefe de linha, conhecido como rei da malandragem, das ruas e das madrugadas. Dentro desse arquétipo, é o nome mais conhecido e é a linha mais conhecida. Mas existem outras linhas de malandros e malandras que também atuam e têm nomes de falanges e linhas específicas. Por exemplo, um malandro que se manifestou e que trabalhou comigo e ainda trabalha durante muito tempo, chama-se Zé Navalha. Lembra que nós falamos da figura da navalha e de um elemento magístico relacionado a cortes de demandas e também a um elemento de poder? Esse tipo de malandro atua com cortes rápidos, desmanchando magias negativas e protegendo as pessoas contra perigos físicos. Nós também temos o Zé Malandrinho, que representa a juventude, a agilidade, a perspicácia, Zé da Faca, Chico Pelintra. Nós temos o Seu Malandro também, que também é responsável por entrar em contato com movimentos e reestruturações em pessoas que trabalham
com grandes massas. E não vamos esquecer também a figura das malandras, que são o sagrado feminino, a energia feminina atuando nas mais diversas vertentes. A exemplo do nome que é mais conhecido, Maria Navalha. Então, quando você lembrar dos malandros da próxima vez e esse nome vier na sua mente, associe que os malandros são conhecidos sim pela sua irreverência, pelo seu bom humor, pelo seu jogo de cintura, por ter palavras específicas em momentos corretos. Mas também são conhecidos por agirem com ética, por agirem com equilíbrio, por reestabelecerem a ordem onde existe o caos, por ajudar pessoas a reequilibrarem os aspectos financeiros, o equilíbrio dentro das finanças e o equilíbrio funcional, para que as pessoas caminhem reto, para que não haja distrações nos momentos de seriedade, mas sim que haja alegria e diversão nos momentos corretos. São responsáveis por desmancharem energias negativas e demandas sérias. Utilizam, sim, elementos como tabaco, bebidas e objetos cruzados e magísticos para decantar as energias densas. Não estimulam o vício. Não estão ali para beberem ou fumarem, mas sim para utilizarem aquela energia densa e aterradora para decantarem energias densas de uma forma magística e também de uma forma rápida. E você, quais são suas experiências na linha dos malandros? Você conhecia essa profundidade de detalhes? Você ficou com alguma curiosidade extra? Você conhece alguém que já disse algo que não condiz com tudo isso que foi falado? Pois é, diversas reflexões podem ser trazidas através dessas análises. E se você gostou, escreve aqui nos comentários os pontos que te fizeram trazer uma conexão maior em relação ao assunto. Lembre-se também que nós temos uma playlist chamada Farrell Molina, onde você poderá encontrar diversos vídeos que estão aqui dentro de uma linha de estudo. Lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com pessoas que você considera que irão absorver o conteúdo e colocar em prática. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!